Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui iniciando mais uma live, hoje muito especial, né? Mais uma vez, né? Oi, a Cida, tudo bem, Cida? Boa noite. Hoje nós vamos falar, né, sobre os desafios no relacionamento com a família. Então, nós estamos aí, eu e o Xavier propusemos falar 3 quinta-feira, na verdade serão 4, né? A semana passada a gente falou de uma forma geral e nessas hoje e nas próximas 2 quintas-feiras nós vamos falar aí, mais específico, e hoje nós vamos falar sobre a família, tá? Então nós vamos falar sobre os relacionamentos familiares e nós vamos trocar uma ideia. O Xavier já está aqui, convidarei ele. E é parceiro aí. Olá, todo mundo, boa noite às pessoas que estão adentrando aí, nos ouvindo. Xavier, seja bem-vindo, meu companheiro. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Pai, eu ouvindo estou. Eu acho que tá meio escuro só. Não A sei se iluminação para aqui não tá todo muito mundo ou boa, só, não, né? só se eu. É um mistério, é um É um mistério. mistério, é uma sombra, né? É uma sombra. A iluminação não tá muito legal aqui, não. Não sei por quê. Tá claro aqui, mas é o celular que tá com É, algum não, tipo mas de, faz parte, né? de problema. Ah, não é muito bonito, né? Não tem problema de aparecer, não. É melhor ficar escondido. Ah, eu não disse Olha, isso, mas não, mas tudo bem. né? Aí já é minha mesmo a fala. Então, ô Xavier, aproveita aí, eu estou convidando o pessoal aqui para assistir, né? E eu quero te dar a oportunidade de agradecer, né, pela parceria aí. Eu falei aqui antes, né, estava comentando que nós propusemos aí fazer 3 quinta-feiras, né, e de um conteúdo aí sobre os relacionamentos. Semana passada a gente fez de uma forma geral, falamos, né, demos uma pincelada neles todos, e hoje a gente vai falar sobre o relacionamento familiar, né, que é o primeiro, né, relacionamento que a gente tem aí, e também que vai funcionar um pouco como a base para os outros relacionamentos, né? Mas antes da gente entrar no tema, eu quero que você se apresente aí, fale um pouco do seu trabalho, da sua página aí, fica à vontade. Ok, meu querido. Prazer aí é nosso de estar nessa tríade aqui de live, né? Onde a gente vai trazer esse assunto bacana. Bom, sou o professor Xavier, né, terapeuta, há alguns aninhos aí, né? O nosso trabalho também dentro do consultório é ajudar as pessoas também a encontrar o seu caminho, né? E como a gente sempre diz, né, tudo começa na família e em família, né? Tudo começa na família e em família. Por isso que a gente vai falar aqui nessas 3 semanas e começando com o primeiro círculo, né, que a gente tem de relação, que é a nossa família. Embora tudo comece na família, né, não quer dizer que todos os nossos problemas têm só o começo, o início na família. Também tem os nossos Uhum. padrões comportamentais, as nossas atitudes, mas a gente vai começar porque a família é um grande desafio, né? E se é uma coisa que é um fato, né, Jonathan? Todos nós viemos de uma família. E cada família tem uma história, cada família tem as suas dinâmicas, as suas formas de se relacionar. E isso, de uma certa forma, nos influencia, né? Não só emocionalmente, mas na forma também que a gente se comporta perante as nossas relações, perante a própria vida, né? Então hoje a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto da nossa família. E você, né, que está aí nos assistindo, cada um de nós, né? Ao olhar para a nossa família original, papai, mamãe, aquela família clássica, né? O que a gente vê lá, né? Quais são as histórias que a gente vê lá e que a gente encontra também, de uma certa maneira, um pouquinho em nós. É, muito bacana. Eu acho que é um tema, né, a gente, quando as pessoas me perguntam assim, por que que sua página chama Famílias para o Mundo Melhor, ou por que que você gosta de trabalhar com família ou com casal? E a gente, né, a gente tem conversado muito, né, Xavier? E falado isso, Uhum. isso é uma base, né? Eu acho que todo relacionamento, ele se espelha muito, né, nessa questão familiar, né, e é uma referência para nós, querendo ou não, né, o papai, a mamãe, seja qual família que a gente tem a formação,
né, a base sempre vai ser essa, né, pai e mãe. E desses relacionamentos, e aí conforme cada família ela existe, né, a gente vai ter uma forma também de relacionar com outras coisas, né? Por exemplo, na semana que vem nós vamos falar sobre os casais, né? E na outra é sobre os filhos ou é sobre a profissão? Nós vamos, na próxima, a gente vai abordar ali dos filhos e o casal, né? Porque Uhum. nós somos filhos, depois a gente vai para o relacionamento do casal, e depois a gente vai abordar ali como adulto, né? A relação de casal e a nossa profissão, que está tudo ali inserido no mesmo contexto, né? É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos Então vamos conversar lá, um ó, pouco você aí. puxa a fila aí, você começa o negócio aí. Eu gostaria assim que o pessoal, né, tem muitas pessoas entrando, eu quero agradecer todo mundo que já chegou, que está aí assistindo. Peço para vocês, aí embaixo tem um aviãozinho, né? Clica nesse aviãozinho e convida a galera para assistir a gente. A live vai ficar salva, né? Então depois a gente vai subir para o YouTube. Então você vai ter a oportunidade de aprender um pouco aí sobre esse relacionamento, mas nós queremos que vocês participem também. Nós recebemos algumas questões, né? Nós vamos comentar sobre elas, né? E aí, conforme a live for caminhando, vocês vão entrando aí, comentando. Às vezes não tem como a gente responder todo mundo, não tem como a gente colocar tudo ou todo o conteúdo que a gente gostaria, por causa do tempo que é limitado, né? Mas nós vamos aí tentar tirar as dúvidas, pelo menos as principais aí, ou dar uma base para vocês sobre esse tema que é muito bacana, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aí, ô Xavier, qual que é esse ponto de partida, né? A gente falou que a família é um ponto de partida. E como então a gente começar. A gente vê muitos casos, e a grande maioria deles, né, quando a gente pergunta, mas por que que eu faço isso? Né, por que que é assim? Por que que não é diferente? Tem coisas que eu faço, né, que é meu, é do outro. Né? Então, a gente começar a pensar aí, né, que existe sim, né, alguns padrões familiares, né, e a tendência é que a gente sofra influência desses padrões, né? E o primeiro passo, então, é olhar para essa família, conhecer essa família, né? E saber, olha, esse padrão aqui repete na minha família, né? A minha família se relaciona assim, a minha família lida com o dinheiro assim, a minha família vê o casamento dessa forma, né? E, infelizmente, existem os padrões, por exemplo, com a questão da droga, a questão das traições. Então, tudo isso é informação, né, que a gente, como indivíduo, precisa conhecer, não é, professor Xavier? Isso mesmo. E partindo do ponto, né, de partida, quando a gente olha para a nossa família, né, igual você trouxe aqui, ao olhar para a minha família, tanto materna ou paterna, observar o que se reproduz tanto naquela família, seja dinâmicas de relacionamento, seja questões, né, que a gente observa dos vícios, das dinâmicas das relações, e que eu percebo, talvez nem tudo que eu vejo lá, eu vou olhar e vou ver no meu comportamento, nas minhas relações, mas eu posso encontrar elementos daquela família aqui na forma que eu conduzo a minha vida, que eu conduzo o meu relacionamento, como marido, como esposa, como pai, né, como também na minha profissão. Então, quando eu olho para a minha família, né, quando aquele olhar é realista, né, o que realmente Uhum. eu vejo? A gente comprou uma imagem, às vezes romantizada da família, porque a gente briga tanto, né? Porque o meu pai não é assim, minha mãe não é daquele jeito, a mãe do coleguinha é melhor, né? De criança, a mãe do coleguinha é sempre melhor, né? E tudo isso pode nos influenciar, mesmo que já tenha passado, né, o tempo cronológico, eu não sinta mais nenhum tipo de emoção relacionada ao passado, mas o meu comportamento, as minhas escolhas e decisões, a forma que eu ajo, pode estar muito ligado à forma que, na minha família, eles vivenciavam isso. Então, cada um de nós observar, eu como homem, então eu como homem vou olhar o quê? Lá para minha família, a partir dos homens da minha família, como que eram essas relações? Como eles se comportavam, como eles falavam. Às vezes a fala não é verbal, né? Mas é pelo próprio comportamento. Às vezes não falar, né, Uhum. verbalmente já está trazendo muita informação. E quando criança, quanta coisa a gente vai aprendendo ali? Que é aquilo que vai formando dentro de nós como um padrão. Então, ó, lá em casa era assim, dessa forma. Eu acredito que é dessa maneira.
que eu falava com você hoje, né? Uma pessoa colocou lá, né? Correr atrás do dinheiro, né? A gente aprende dentro de casa essa questão relacionada ao dinheiro, né? Vocês que estão na live, quantas vezes você já pode ter escutado aquela coisa sobre o dinheiro? Dinheiro não traz felicidade. É melhor, né? É ser feliz num barraquinho Ter, do que ter ter uma pouco do que mansão, ter. ter pouco do que ter muito. Olha a pessoa lá, a pessoa tem tudo e é triste. E a gente vai assimilando o quê? Que isso é ruim, que isso não é bom, que aquilo não é real. E aí a gente olha o relacionamento do pai e da mãe. O que a gente vê na dinâmica afetiva, de como eles lidam com o relacionamento? Eu posso tomar aquilo como uma verdade, Uhum. aqueles padrões, né, da família. Então, cada um de vocês, né, cada um de nós, quais era o padrão que se repetia mais na nossa família? Ou o que mais se discursava na família? Ah, relacionamento é assim, é prisão, é, você tem que estudar para ser gente, você precisa de uma profissão, você precisa disso. E aquilo vai nos moldando, né? É. Que a gente vê muito, e eu acho que a gente sofre muita influência, né? Nós até falamos sobre isso. Existe um padrão também cultural, né? Que também influencia muito, né, nas nossas escolhas. Eu, assim, às vezes não na nossa escolha, mas às vezes na forma de olhar isso. E aí também vem dos relacionamentos anteriores, né? Dos nossos avós, às vezes bisavó, né? Então, por exemplo, olhar para a família, e aí o que você está falando, o que a gente ouviu, né? Então a gente teve aí mulheres aí com relacionamentos péssimos, né? Sendo abusadas, sendo violentadas, e aí você vai casar para quê? Casar é ruim, né? Não casa não, homem não presta, né? Então tudo isso é influência. E aí a gente casa, né? Tipo assim, quebrei o padrão. Minha avó falava que não era para eu casar, né? Mas eu casei, quebrei um padrão. Mas, na verdade, o que está ali por trás? Quando eu olho para esse marido, quando eu olho para essa esposa, sabe que aquela voz ainda não está lá, homem não presta, né? Olha, mulher é tudo igual, né? Então, essas coisas que a gente precisa ter uma sensibilidade e olhar para essas falas, né? E aí o que você falou assim, às vezes não é dito, mas é feito, né? Eu estava estudando esses dias um texto e a pessoa falou que a comunicação, né, que a gente faz, ela é digital e analógica, né? Como se fosse verbal e não verbal, né? Então, assim, muitas coisas que eu falo uma coisa, mas eu faço outra coisa. Então, é muito isso que a gente precisa tomar cuidado. Olhar para essa família e, tipo, quadricular, né? Dividir todas essas informações. E eu faço um exercício, né, com os meus clientes, e aí você também faz, né? Num lado a constelação, no outro o genograma, ou os desenhos familiares, né? E aí, para a gente perceber isso, o tanto que isso é claro, né? Então, a Marina está colocando aqui. Boa noite, Marina. Com a minha família era assim, correr atrás e aceitar tudo para o pouco. Com o meu esposo, vi o quanto era o oposto e a relação dele mais saudável me fez evoluir e parece que flui melhor. Não é algo pesado, entendeu? E aí quando você olha para essas histórias, que claro, quando a gente olha para a história do pai e da mãe da nossa família, nós não estamos olhando como um olhar de julgamento ou acusação sobre eles. Eles também trouxeram uma história. Eles também Uhum. tentaram mudar alguma coisa, acertar num ponto, falhar em outro, que é natural, a gente vai falhar, vai acertar. O que a gente tem que ter em mente é quais desses padrões eles me afetam. E aí, por isso que é muito difícil mudar certos padrões, a gente pensa que a gente vai reproduzindo, né? A pessoa fala, poxa, é igual eu citou aqui, né, em relação ao dinheiro. Às vezes eu venho de uma esfera familiar, eu sei que o dinheiro é bom, eu sei que e eu corro atrás do dinheiro, né? Eu vou correndo atrás do dinheiro e parece que acontece tudo ao contrário, né? Como se estivesse ali e tem uma memória, né? Esses elementos, o relacionamento é uma memória vindo da nossa Uhum. família. A relação com o dinheiro tem uma memória. A relação de como eu reajo às situações conflitantes, ela, por exemplo, eu venho de uma dinâmica familiar de quando tem esse conflito, há um silêncio, né? Então é quase uma apatia, então não reage, aquela coisa assim, é o conflito, né? E a pessoa fica ali, não faz nada. Eu me via muito nisso, né?
E Uhum. ainda, às vezes, de vez em quando, eu percebo, poxa, eu estou reagindo da forma que eles reagiam. Eles não faziam nada, ficavam ali parado, parece estagnado. Então, O parece tempo que na hora que resolve. acontece, o tempo resolve. Parece que assim, é interessante assim, quando a gente tem certas situações, é como se apertasse um botãozinho e abrisse um gatilho, né, um arquivinho daquela experiência. Tudo que é aquilo que a gente às vezes julga lá atrás, ou, não, ou eu tento fazer diferente, né, fazer diferente é importante, né, que a geração seguinte faça diferente de nós, mas quando esse esforço é para fazer totalmente diferente, eu posso empreender uma energia muitas vezes no lugar errado. E eu acabo Uhum. reproduzindo até mesmo pior. Por quê? Eu vou perdendo a força de construir. Fica aqui, teoricamente está tudo lindo, maravilhoso, mas parece que não constrói, não tem massa, não tem substância. Então eu tenho que olhar também para, até hoje, né, estava conversando com a Aline, eu vejo muito do meu pai em mim. E tem hora que me irrita aquilo que eu vejo. Tem hora que eu falo, pô, tem hora que me irrita, até disse pra ela, pô, cada vez parece que eu tô me formando mais como ele, e tem hora que me irrita. Eu falo, pera, opa, tem que. Pera aí, será que tudo isso também vem de lá? Ou também não são escolhas que eu posso estar fazendo, consciente ou não? Uhum. Porque senão a gente fica também na dinâmica, né? Às vezes do julgamento, né? Ah, mas eu tô assim por causa do meu pai e da minha mãe. E eu não percebo que eu tenho essa oportunidade de mudar, por mais que seja difícil. Amadurecer é um caminho, ele requer muito, muito esforço, né? É igual a gente falando assim, é, não adianta também ficar focado demais, né? Nesse vou olhar, vou olhar, vou olhar, e não agir como adulto, né? A Fabíola esse dia estava falando, acho que é a questão da, não sei se é a personalidade, alguma coisa ela falou, né? De agir como pais, como adulto ou como criança, né? Porque às vezes a gente enxerga esse padrão e aí a gente começa a culpar, né? A gente falou isso semana passada, né? Sempre a culpa é do outro, né? Porque meus pais fizeram isso aí, ó. Porque a culpa é deles. Ah, então eu estou no relacionamento. Mas quem escolhe hoje, né? Você tem, é como se fosse uma referência aí, né, na sua cabeça, e você vai começar a escolher. Só que sempre sempre quando vier as escolhas, eu preciso pensar quem é que está tomando a decisão. São os Sim. meus pais, sou eu adulto ou aquela criança birrenta, né? Que, que os pais estavam lá, falando, filho, não faz, vou fazer assim. Né? Então, olhar para isso, né, e perceber, Dentro da análise transacional, né? Não sei se você chegou já a ler, estudar alguma coisa, fala-se dos estados de ego, né? O ego pai, o ego criança e o ego isso, adulto, né? estado de E a gente é. tem essa voz dentro da gente, né? Essas três vozes dizendo, aquele pai é normativa, crítica, né? Tem que ser assim, desse jeito que faz. A criança que quer fazer só o que gosta, né? Uma criança revoltada fala agora que eu não vou fazer isso, agora que eu vou fazer mesmo, né? Ou a submissa, né? Que diz assim, bom, você mandou eu obedeço, eu não tenho vontade própria, eu estou congelado. Dependendo da história que eu vi. Agora, se a gente olha lá para o pai e para a mãe, então uma perguntinha aqui para todos nós. Quando você olha para o teu passado, para a mãe e para o papai, quem você observa que era mais forte e mais fraco, mais frágil? E aqui no ambiente terapêutico a gente pode falar isso, né? Você fala, poxa, minha mãe era mais forte, oh, meu pai era mais fraco, meu pai era mais forte, ou a minha mãe era mais fraca. Por quê? Isso também é uma referência para mim. Imagina eu como homem, olho para o meu pai e percebo, poxa, meu pai era um banana e minha mãe era força dentro de casa. Ela que fazia tudo acontecer. Como isso vai me influenciar depois na minha vida? De muitas formas. Porque eu posso comprar aquela imagem dentro de mim, as minhas ações serem baseadas naquela ideia, daquela imagem que eu fui comprando. E aí não é só isso. Como que a mamãe se relacionava com esta forma de homem. E como aquele homem também se relacionava com esse tipo de mulher. Pronto, né? Já está o enredo da nossa história ali montado. Claro, isso não é culpabilizando os pais, né? Jogando peso em cima deles. Essa é a história que aconteceu. É o fato real da nossa vida. Essa é a nossa família. Essa é a nossa família. Eu, esque, Árabes, eu, Buscapé é a nossa família. eu escrevi aqui uma coisa assim, ó, eu preciso, é o ponto de partida. É, 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 é a minha família, a nossa história. Mas aí quando eu olho para mim, é a minha vida e as minhas escolhas, né? Então é isso que a gente às vezes precisa deixar claro, porque eu preciso conhecer minha família, conhecer a nossa história. Mas a partir disso, né, sendo um adulto, opa, agora é a minha vida, né, a minha vez de escolher, né, e o que que eu escolho, né? E aí a gente estava falando hoje
Às vezes a gente percebe isso, né? Olha, eu descobri o erro que o meu pai cometeu, por exemplo, nos negócios, né? Ah, meu pai errou porque era emocional demais, né? Então, se tudo que ele fazia, ele usava a emoção e as coisas, as pessoas davam o cano nele, tal, tal. Aí a pessoa fala assim, ah, eu enxerguei isso e agora eu vou ser um empreendedor, mas eu não vou usar a emoção, né? Na lógica ele fala assim, ó, eu não vou errar igual meu pai errou, né? Mas ao mesmo tempo, e aí o que você está falando na questão, às vezes, de repetir de uma outra forma, né? E aí aquilo afetou ele tanto que hoje ele deixa de ser uma pessoa emotiva. Mas ao mesmo tempo, quando ele deixa de ser emotivo, ele deixa de oferecer essa emoção, esse sentimento pela esposa, né? E a esposa está ali cobrando. Ele é muito racional, né? Ele só pensa nos negócios, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter ao ver essas questões, ao ver esse padrão familiar, né? Então, não adianta a gente ver e falar assim, ah, a culpa é dos meus pais, né? E uma coisa muito interessante, né, que nós conversamos também, é, é aceitar esses pais, né, aceitar o pai e a mãe, a história desses, e escolher, falar, eu apenas quero fazer diferente, tá? Mas um diferente que precisa, que você falou agora, olha, como que essa história me afetou, né, e como que eu vou lidar com isso, né, a partir de agora, né, para não também achar que não está fazendo um padrão, mas está repetindo o mesmo padrão de uma forma diferente. Às vezes vale a pena ver de novo, né? Eu não repito assim a mesma história, mas o final o fim é o mesmo, né? Que eu estou reproduzindo uma dinâmica. Na ânsia de querer fazer diferente, ou na ânsia de ser diferente daquele homem ou daquela mulher, que aí a gente cai na dinâmica do julgamento, né? E como até disseram aqui, né? Quando eu vou na dinâmica do julgar, diferente de fazer uma avaliação, né? De observar uma constatação. Mas quando eu faço esse julgamento de que eles erraram, de que eles falharam, de que eles isso, de que eles aquilo, eu estou olhando para o passado ainda, não estou olhando para o presente. Né? Então, quando eu fico olhando para o meu pai errou, minha mãe errou, eles erraram realmente ou só não tiveram um resultado positivo diante daquilo? É um julgamento ou é um fato? Uhum. Minha mãe, ela foi uma péssima mãe. Ela foi realmente, é um fato que ela foi uma péssima mãe? Ou naquilo que você imaginava que era uma mãe, ela não supriu as suas expectativas porque você tinha uma ideia de mãe que a gente comprou, que mãe é aquela que sempre vai nos amar, tratar com carinho, aquela coisa de Nunca comercial vai de errar, margarina, né? que nunca vai errar, que é a perfeita. Que nunca vai errar, que ela não pode errar, que ela não tem trauma, que a partir do momento que ela se tornou mãe, todos os seus traumas e histórias foram resolvidos. Não, E não não é, né? foi. Não foi. Negócio, a mãe narcisista. Ela já era narcisista. Ela só se transformou em mãe, né? Ela não foi narcisista após a maternidade. Já era, né? Uhum. Então a gente vai observando o quê? Qual é, e aí é uma pergunta, né, o que a gente vai refletindo dentro de nós. Qual é as coisas que eu olho lá para meu pai ou para minha mãe que eu tento fazer diferente a todo custo? Qual é o padrão que eu vejo lá que eu tento, né, mudar, que eu tento? Ah, minha mãe viveu um casamento onde ela era obediente cegamente ao meu pai. Ele fazia o que queria com ela. E de repente, eu não quero ser igual àquela mulher. Aí eu vou para o relacionamento de que jeito? Eu não preciso fazer ou talvez seguir o passo da mamãe, que às vezes não tinha postura, às vezes não se posicionava por várias questões, né? Só que eu vou de uma outra forma. Para não passar o que a mamãe passou, eu vou ou eu não tenho relacionamento, ou eu vou acima do homem, né? Eu não quero passar o que a mamãe passou, então eu vou de uma outra dinâmica, que é uma forma de se proteger. É Uhum. como eu dissesse para a mamãe, aquilo que você não pôde viver, agora eu vou viver. E eu não percebo que isso vai levar conflitos no relacionamento, vai levar dificuldades. Quantas pessoas falam, né? Às vezes a gente pega, né? A mulher, né? Fala, poxa, eu vejo muito do meu pai ali dentro, né? Dentro do meu casamento. Não era assim, foi se tornando. Foi se tornando porque tem muita coisa que eu preciso enxergar na minha família. Porque não importa onde o Jonathan está, onde eu estou, a gente vai sempre levar as nossas histórias familiares. Isso não apaga, né? Eu falo muito, Não isso apaga. é igual um celular atual, um computador, né? Você tem os drives ali, né? Tá instalado. Ou você atualiza, né?
formatar não tem jeito, né? Você formata, você perde ali a qualidade, perde um monte de coisa. Então, até a Marina está perguntando assim, ó, como chegar ao equilíbrio, né, quando você sabe desses padrões, né? Então, acredito que é muito por aí, Marina. Quando a gente percebe esses padrões, a gente começa uma... Acho que assim, eu vou usar esse termo aqui, depois qualquer coisa você fala isso, né? Mas assim, Tá. a gente escolhe as nossas batalhas, né? Então, no sentido assim, olha, eu tô vendo esse padrão, eu vou usar um padrão da minha família, tá? Permita-me aqui. Quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu fiz o genograma da minha família, né? Desenhei lá a família do meu pai, a família da minha mãe, já falei isso em outras lives, mas eu vou falar aqui que é pertinente. E quando eu desenhei essa família, o professor perguntou assim, John, quais os padrões se repetem nessa família e que você percebe que pode ser um dificultador na sua vida, né? Então, quando eu desenhei isso, cara, eu comecei a olhar para a minha família e vi a quantidade de separações, quantidade de divórcio que tinha, quantidade de, por exemplo, um tio teve um relacionamento com uma mulher, teve um filho e separou, né? Os outros casaram, passou um tempo e separou, né? Olha, é pai solteiro, é mãe solteira. Cara, eu parei para pensar nisso, aí eu lembro, né, que eu falei assim, cara, a minha luta vai ser isso aqui, meu relacionamento eu vou precisar trabalhar e sempre ter essa sensibilidade de olhar para que lado que está indo o meu relacionamento, né? Como que eu estou agindo? Então, eu Para não reproduzir um lembro padrão, né? isso, porque aí, e esse padrão já vem dos meus avós, e aí assim, a gente vai conhecendo os avós, aí os meus tios, e aí, inclusive num relacionamento dos meus pais, né, quando criança, assim, tem uma visão, quando a gente fica adulto, vira psicólogo de família, a gente vai percebendo que tinha algumas coisas ali, aí, né, liga a chavinha, e cara, então eu tenho que estar atento a isso, né, então, Marina, e aí, assim, eu falo para as pessoas, ó, desenha sua família e vê isso aí, observa isso. E ficar atento, estar sensível às questões, né, que repetem e falar, olha, eu preciso tomar cuidado disso aqui, eu preciso estar atento a isso aqui, né. Uma coisa que eu acho que você quer completar isso aqui, Xavier, quer falar alguma coisa? Não, Sobre pode essa, continuar essa, aí. Pode, não. é, sobre essa questão de como chegar ao equilíbrio quando você sabe desses padrões. É porque um pouco vai É, acontecer. Pode falar. quando você, você estava dizendo aí da tua família, né? Você olha para a tua família, você vê que eles trouxeram um padrão de relacionamento. O Jonathan vai olhar para o casamento dele e ele pode observar para essa família e perceber como que esse relacionamento de cada indivíduo da minha família chegou ao fim ali daquela forma. E é dessa forma eu evito, né, fazer o que eles fizeram para que a minha relação Uhum, dê certo. Então, uma forma da gente manter o equilíbrio, por isso que é bom a gente olhar para a nossa família e perceber, não, lá na minha família acontecia isso. Então, no meu casamento, né, seja na minha profissão ou no meu casamento, esses padrões eles podem atuar. Eles podem ali fazer parte. Mas como que aquela família, como que os homens lá, né, resolviam essas questões? Por que aquele relacionamento chegou ao fim? Só por causa da mulher ou por causa do homem, né? Chegou ao fim por uhum, quê? Ah, por causa eu não tolero isso, não tolero aquilo. Então, no meu casamento, eu tenho que talvez desenvolver uma tolerância para algo, né? E ao mesmo tempo tomar um cuidado para eu não também tolerar tudo, porque eu não quero separar, não quero viver igual a eles. E aí eu vou suportando tudo, porque não, Deus me livre eu ser como eles ali, um separado, né? uhum, Da família. Então, o equilíbrio é quando você reconhece aqueles padrões na tua família. Não, isso tem lá. É determinante? Não é determinante. Né? Porque não também é é outro risco. Ah, causa e efeito. tem isso lá, causa e efeito. Tem isso lá, então eu vou passar por isso. Não. O que tem lá pode servir de referência para que eu não viva o que eles viveram. Uhum, Agora, isso é muito sutil. Eu tenho que perceber assim, qual padrão realmente eu estou vivenciando lá, como que aquela vivência, porque se tem um padrão, tem dinâmica de relacionamento da família. Como que esses padrões me afetaram, primeiramente emocionalmente? Vamos supor, você falou de casamento. Como que lá os filhos dessa separação traziam dentro de si? Como que essa separação repercutia na família? Né? Qual era o motivo da separação? Porque aí eu vou começar a entender, opa, peraí, isso aqui vai surgindo dentro da minha família. Você disse da tua história, na minha também tem um pouquinho disso. Mas o que eu percebo muito da família é os homens banana. E já sabe o que é, né? Homem banana, mulher forte.
E quantas vezes eu percebo isso no meu relacionamento? Que eu tenho que ser esse homem forte, eu tenho que ser esse homem forte. Mas quando eu olho para trás, eu falo, pô, só tinha banana aqui atrás, né? Como é que é romper esse padrão também de ser homem forte? Né? Se muitas vezes a referência aqui atrás não era disso, a referência era o contrário. As mulheres tinham força, os homens eram uma abajur dentro de casa. Eu tenho que romper esse padrão, né? Aí eu tenho que entender também, né? Como é ser forte para mim? Qual que é a minha referência, né? Qual que é a minha referência de força? Porque senão, só dar uma pontada aí. Porque senão você começa também a falar, eu vou ser forte. Aí é forte demais e a mulher também já sai fora, porque né, aí começa às vezes o abuso, né? Começa um punhado de coisa, né? Porque aí começa uma autoafirmação dessa masculinidade, né? Não, eu tenho que ser Eu preciso me forte agora, afirmar. tal, 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 preciso me afirmar. E afirmar não é que eu realmente quero me posicionar como homem, é porque eu quero, é como se eu quisesse esfregar na cara deles, ó, assim que se comporta como homem. E olha o perigo que eu estou fazendo isso, né? É como se eu tivesse de costa para o presente. Porque eu estou olhando para o passado, é como se eu esfregasse na cara deles. Então, quando a gente olha para a nossa família, a gente vai ter muitos padrões. Igual, se eu não tenho filho, esses padrões paternos estão guardados dentro de mim ainda, né? E na hora que eu me torno pai, quais serão os padrões que vão abrir de mim na hora de eu educar o meu filho? Como que meu pai educava? Né? Lá na minha família tinha um padrão assim, que é um padrão, né? Os homens não eram chamados de filho. Olha que interessante, os homens não eram chamados de filho. As mulheres sim. Né? Os homens eram, já nasceu com um cargo. Ah, esse é meu secretário, esse é o companheirão, esse não sei o quê. Você não vê chamar de filho. Não é? Você não vê chamar de filho. Mas as meninas, sim. Você fala, você já nasce com um elo de ligação com o masculino um pouco diferente. Entendi. Então, como isso repercute no nosso trabalho? Como que isso repercute na minha vida, né, pessoal, no meu relacionamento? Essa ausência, mas era pai, mas por que eu não tratava como pai? Porque eu não se oficializava ali, né, naquela fase, meu filho. Quantas vezes meu pai, a gente saía junto, ele chegava num lugar que ele, esse aqui é meu secretário. Eu falo, caramba, já nasci trabalhando. Olha tá meu salário. É o meu salário. Eu nasci trabalhando, meu. É meu filhão, Ah, né? Aquela coisa que você quer ouvir, né? Esse é o meu filhão, o menino é o. Não, é o meu é, secretário. os pais são é uma comédia. Mas é muito isso. Eu lembro do meu pai que assim, o esforço dele era para a gente estudar, né? É uma coisa que ele queria ter feito, não pôde fazer, que o pai levava para trabalhar. Aí a gente também não podia trabalhar, mas a gente tinha que estudar. Aí os amigos chegavam e falavam assim, ó Fredo, era o nome do meu pai, né? Aí ele falou assim, você dá mesada para esses meninos aí? Falei, rapaz, só se for uma mesada na cabeça esses meninos, eu dou tudo para eles, ainda que só tem a tarefa de estudar, ainda tem que dar mesada, você tá doido, né? Então assim, e o tanto que eu percebi que a minha cobrança hoje, né, em cima do estudo. Eu nunca estou satisfeito, cara. Eu acho assim, eu preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar, 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 né? Então, assim, é uma coisa que essa cobrança. Então, a gente precisa olhar isso, né? Hoje a gente colocou as caixinhas de pergunta. Eu não sei se aparece aqui. Deixa eu ver se aparece sem o autor da pergunta aqui. Você está vendo alguma coisa aí, não, né? Não. Tá. É só para mim ler aqui. Então, por exemplo, teve uma que colocou que minha gritaria, grito do fundo do quintal, mas juro que tento não fazer. Né? Um outro colocou que um padrão que ele repete é a questão da violência. Né? Teve aqui, apareceu traição. Né? Então, os outros aqui colocou, mas não tem um padrão específico. Eles colocaram só que está lutando contra. Né? Então, a gente pensar nisso, né? A questão que a gente falou sobre a violência, né? O Xavier pontuou aqui, eu só quero reforçar aqui. Então, assim, que tipo de padrão que essa pessoa tem hoje? De violência ou não? Às vezes teve um padrão de violência lá atrás e hoje é muito pacífico ou é muito permissivo, né? Então, aí, às vezes, vira o homem ou a mulher banana que não tem decisão, né? Que tudo, não, para não brigar, porque eu não odeio discussão, vamos deixar isso para lá, e acaba não resolvendo nada, né, como família atual, porque o padrão familiar às vezes era isso. Ou pode ser que ele esteja repetindo um comportamento
de violência, né? E às vezes nem uma violência física, mas às vezes no como tratar essa mulher, né? Como lidar, né? Com as crianças, os filhos, né? Então, às vezes não está na questão física, mas está, né? Nessa força, assim, às vezes no falar, como agir, porque tudo isso é violência, né, Xavier? Sim, sim, a violência não é somente física. E aí a gente tem que observar, né, que tipo é essa violência e como que ela afeta esse indivíduo, né? Ela afeta dele reproduzir essa violência de verbal, né, dele ser ali, muitas vezes também expressar essa violência nos seus atos com as pessoas, ou muitas vezes por não ser, eu não querer ser como aquele pai ou aquela mãe violento, muitas vezes, eu vou sendo mais pacífico, né? Não de uma forma equilibrada, mas eu sou aquela pessoa que eu não entro em conflito de jeito nenhum. Então eu vou ter dificuldade de me posicionar, eu vou ter dificuldade de fazer certas coisas. Por quê? Porque eu quero evitar conflito a todo momento. Eu falo porque eu vim de uma história assim. Então, por exemplo, assim, né? A todo custo eu evito entrar em conflito. Né? Porque eu sempre ouvi uma frase que era, né? Eu venho da família espanhola, a gente tinha uma frase na família que é assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também eu dou uma boiada para não sair. E essa frase era muito recorrente. Então, já, olha, deixa eu quieto aqui, porque se eu entrar depois eu não saio mais. Então, para não repetir esses padrões lá, quando tinha um conflito, eu finjo de morto. Por quê? Porque eu sei ali o que pode ser feito. Porque todos nós, a gente sabe ali o que tem dentro de nós, as nossas sombras, né? Que pode Uhum. acontecer. Se a gente desconhece ela, mas a gente sabe o que pode fazer. Então, muitas vezes, essa violência ela pode gerar esse tipo de comportamento. Ou eu repito a violência, né? E não percebo. E eu posso repetir até de uma forma bem sutil. Eu sou verdadeiro a todo custo. Eu falo mesmo. Né? Tô Isso é uma sincero. forma também, né? Eu sou sincero. Quem não dá conta que, oh, peraí, será que isso realmente eu sou sincero? Ou eu estou ali, de uma certa forma, fazendo uma justiça? Né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu posso ficar muito pacífico. E a vida, às vezes, requer esse movimento mais agressivo, né? Um violento, não um violento de agredir o outro, mas essa violência de construir algo, essa violência de ir para frente. E a gente precisa disso, né? Então, esses padrões a gente tem que observar. Como que isso afeta a nossa vida? Até colocar aqui, né? Que repetir um padrão é muito forte. É muito forte mesmo o padrão. E é uma A luta, muitas vezes, tendência, né? A você. tendência de A repetir isso é muito tendência é forte. muito grande. E aí, depois que a gente olha para a família, mostra o genograma e perceber. Né? E como que a gente pode fazer isso concreto lá dentro de casa? Né? Senta um momento dentro de casa, pega um papelzinho lá e qual era o padrão que eu tinha lá? Como que meu pai, né? Qual era o hábito do meu pai, o comportamento dele? Qual que era a forma que ele agia, né? E aí eu vou anotando. E aí você vai Qual o perceber o que sentimento tem que no meu pai, produzia em mim, né? isso em mim, né? Ah, o meu pai era tão bom, né? Ele era muito manso, ele era muito calmo. E a mamãe? Nossa, a mamãe era um general. Então, como que isso também traz para você? Né? Ah, a mamãe era muito brava. E o papai defendia você? Não defendia? Não, ele não me defendia. O papai não fazia nada. Ficava lá, do canto. Né? Quer dizer, que Era imagem também eu estou ausente. trazendo disso? Era ausente, né? Ah, a mamãe precisou do papai, o papai foi embora. Que imagem isso vai reverberando em mim? Né? E Uhum. mesmo que a pessoa fale, mas isso já passou, eu não sinto nada. Né? Que às vezes essa questão expressiva do sentimento, sentir tristeza, sentir alguma mágoa, seja o que for, mas ela age no nosso comportamento. O nosso padrão comportamental também, ele está sendo influenciado por essas histórias. Tanto de um lado, né? Você Uhum. hoje, no teu casamento, quanta coisa a tua família influencia você para que você faça diferente. É. Agora, é fácil? Nunca foi. É É uma uma luta constante, né? diária, né? Eu falo que é uma luta diária. E tem mais uma coisa, né, o Xavier, que é a questão assim, que às vezes a gente repete esse comportamento inconsciente porque a gente quer pertencer àquela família. A gente tem essa necessidade, né? Eu lembro que, acho que não sei se foi você ou se foi o Guilherme que usou um negócio, ou se foi uma leitura que eu fiz, eu estava lendo, e se for você, você me lembra. Tratamento com, fez uma constelação, né? E esse rapaz teve encontro com o pai dele, que era usuário de droga. Acho que foi o Guilherme, se não estiver Acho que enganado. foi o Ele estava Guilherme, falando naquele dia na sobre live. pai.
Você estava falando sobre pai. E aí ele falou assim que o rapaz teve um encontro com o pai dele, e o pai dele falou assim, eu não quero que você repita meu comportamento, eu não quero que você repita o meu padrão. E aí o filho, tipo, para você pertencer a essa família, né, inconsciente, a gente vai repetindo esses comportamentos. E aí a gente Sim. precisa chegar um momento da gente, olha, eu pertenço a essa família e eu quero fazer diferente. E tem coisa, ô, Jonathan, que a gente vai reproduzir, e a gente também tem que observar, né, cada pessoa que está aqui nos assistindo, que não precisa entrar num desespero diante da repetição. Né? Uhum. Eu já contei em algumas, até escrevi um texto uma vez aqui no Instagram, de uma percepção que eu tive quando eu estava construindo a minha casa. Né? Quando eu cheguei para a Aline aqui no terreno nosso, que hoje é a nossa casa, e de repente eu parei no terreno e disse assim, Aline, pelo amor de Deus, preste atenção numa coisa. A medida do nosso terreno aqui é o mesmo da minha casa. Lá em 1900 e bolinha. E a mesma coisa que aconteceu lá está acontecendo aqui. O que a gente estava percebendo? Né? Quem que estava comandando toda a coisa da casa? Era ela. Lá atrás era a mamãe. Falei, Aline do céu, é a mesma história. E de repente veio um sentimento de mim, assim, ao mesmo tempo misto de alegria, que eu estava podendo construir a minha própria história, do outro lado um misto de tristeza, que eu estava percebendo naquela hora que eu estava reproduzindo a mesma história. Disse, pô, é a mesma história. Ela está fazendo a mesma coisa que a minha mãe lá fez. Agora, eu tenho uma oportunidade de fazer como meu pai lá atrás fez, naquela circunstância, ou fazer diferente agora. E aquilo que você disse, agora eu tenho uma escolha consciente. Tomou consciência naquela hora. E aí foi a hora que eu tomei e falei, bom, deixa eu fazer parte disso. Eu até brinquei com ela, falei, tudo aqui tá do teu nome, minha filha. Deixa alguma coisa no meu nome aqui também. Para não repetir aquela história lá. Deixa eu subir pelo menos a história. Pelo menos a história. Né? E é igual. Então eu não preciso ter aquele desespero de reprodução. Mas eu posso mudar mesmo diante de uma reprodução. Eu posso começar talvez igual. É natural. Mas eu vou terminar essa história e reescrevê-la no meio de uma forma diferente. Até pegar aqui a Drica, né, disse aqui, ó, que foi o que aconteceu comigo. Ó. A escolha dos parceiros acabam procurando inconscientemente alguém igual ao pai ou a mãe. E isso lá na minha família aconteceu. Né? Lá na minha família original tem eu, mais uma irmã e o caçula que faleceu. Antes desse relacionamento que eu tenho hoje, eu tive uma pessoa com o mesmo nome da minha mãe. E a minha irmã é casada hoje com uma pessoa com o nome do meu pai. Mas não é possível. E ele é muito mais velho do que ela. E aí eu olho para ele, até aí eu brinco com a Aline aqui, né? Falo, Aline, ele é ipsis literis o meu pai. O nome, o jeito de agir, a forma, igualzinho. Então, realmente, a gente vai buscando isso. Eu consegui lá naquele ponto resolver, né? Me divorciei da mamãe, vamos dizer assim, né? Lá atrás. Mas ele Duas vezes. Duas vezes, né? 2 vezes. Então, olha como que a gente vai reproduzindo a história, né? Aí hoje eu brinco, eu olho para a Aline e falo, pô, cara, você tem a força da minha mãe. Né? Porque você fala coisa que eu falei, igualzinho a minha mãe. Né? Só não tem o nome dela, mas os comportamentos, e não tem problema nisso. A questão é se ela fica como mãe. Essa é a questão. Né? Porque também, vamos pensar assim, né, Jonathan? Aquilo que tem de bom no meu pai e na minha mãe, a gente quer encontrar no nosso parceiro, né? Eu falo isso, eu acho que olhar para essa família é olhar assim, ó, isso aqui é positivo, eu posso repetir, isso aqui é ruim e eu não quero repetir. Porque, assim, é a referência que a gente tem. Querendo ou não, né, a força está aí dentro. É o que a gente vai alimentar. A parte boa, a parte ruim. Porque a gente não vai descartar tudo também e nem é saudável, né, Xavier? É igual você falou assim, olha, eu posso olhar para isso, né, está acontecendo a mesma coisa. Tá, então, a partir de agora, com a experiência que eu tive ou que minha família teve, qual é a decisão que eu vou tomar? Ou o que nós vamos tomar? Né? Porque aí a gente começa, então, como adulto, não, aconteceu, o padrão é esse, né? Se eu fizer a mesma coisa, o fim é o mesmo. Então eu posso agora mudar. Então você falou, não preciso ter medo, né? Mas a tendência é que a gente repita igualzinho. Mas aí a gente tem que tomar essa consciência. E o que eu vejo muito, né, nas minhas sessões
é que as pessoas não conhecem a sua família, né, Xavier? Assim, elas não têm noção da história familiar. Elas sabem o que elas viveram, tipo assim, não, minha família, meu pai batia muito, meu pai era muito ausente, a minha mãe ficava em casa ou trabalhava, tá, ponto. Né? Mas elas não têm curiosidade de saber como que esses pais foram criados, como que é o relacionamento dos avós, né? Porque isso é uma referência. Né? E a gente precisa, né, também conhecer isso, porque, né, não é, o negócio é bem, a história é bem mais para cima, né, deixa eu ver. Muito, muito, é muito longe. E por mais que a gente olhe para a nossa história, a gente tem um ponto de vista que é nosso e que não é toda verdade, né? Porque atrás de um comportamento ali que a gente pode dizer que é um comportamento errado, existe uma causa, existe uma Uhum. história que a gente não compreende, né? Que é aquilo que eu falo, a gente às vezes queixa do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, mas a gente não percebe que ele também tem uma história, né? E se eles forem na dinâmica de culpar, né, como já falaram aqui, né, se eu culpar a pessoa, eu estou responsabilizando ela e estou vivendo como vítima. É realmente. E se eu culpo minha mãe, ela pode falar, sabe por que eu sou assim uma péssima mãe? Por causa da minha mãe. Aí a vovó olha e fala, sabe por que eu sou assim? Porque eu não tive mãe. Aí começa, vai chegar Adão e Eva, nós vamos ter que resolver a questão com a serpente, né? E Então a não gente tem vai que achar olhar, o poxa, culpado aí. e não vai achar o culpado ainda. Bom, tem algo ali. E a serpente vai dizer, olha, minha filha, eu não disse nada, eu só falei, você que assumiu. Então, muitas vezes eu tenho que observar, peraí, o que tem na minha família que realmente me influencia e como eu posso mudar isso? Veja, você reproduziu o casamento, a mesma coisa da tua família. Agora, como que eu posso viver essa história diferente deles? Uhum. E me sentindo bem em fazer diferente, porque tem um padrão também que é muito emocional, muito interno, que eu sinto mal quando eu estou fazendo diferente deles. É. Você imagina assim, o Jonathan chega com a tua esposa, no meio da tua... Tá todo mundo reunido lá, os homens e as mulheres, até aquelas pessoas lá, que eles se deram mal, aí você chega tudo feliz, animado, olha, nossa, essa mulher é maravilhosa. O que você vai ouvir daqueles homens, né? Às vezes frustrados, decepcionados, que foram... Vai ouvir o que a gente vai ouvir naquele momento? Fica veiaco, hein? Isso aí. É bom demais para ser verdade, hein? Abre o É, olho, hein? Abre abre o o olho. olho, abre o olho. E aí, eu me sinto mal diante disso. Isso não é só no relacionamento, é na questão da profissão, é na questão financeira. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade hoje de viver bem a sua vida. Porque isso vai contra, muitas vezes, aquilo que nós trouxemos da família. E certos padrões, Jonathan, é como se fosse uma tradição de família. Que parece um Uhum. desrespeito total se você viola aquilo. É, Se você quer fazer diferente. Por que você está fazendo exatamente. assim? Por que você está colocando arroz em cima do feijão? Se lá a vida inteira foi feijão em cima do arroz. Tem uma história antiga, né? Por que que a mulher fazia o peixe, cortava o rabo e a cabeça? Você já viu essa história? Não. A mulher foi fazer comida, né? E era um peixe assado. Aí ela pegou, cortou a cabeça e o rabo, pôs o peixe para assar. Aí o filho veio, a filha, falou: minha mãe, por que que a senhora corta a cabeça e o rabo para fazer o peixe? Ah, minha filha, não sei, aprendi com sua avó. Ah, então vamos lá na avó, quero saber por que que ela faz isso. Aí foi lá na avó, falei: vó, a senhora faz o peixe assim? Faço. Mas por quê? Não, aprendi com sua bisavó. A bisavó, por sorte, estava viva, né? E foram lá, né? Aí chegou lá, eu falei: bisavó, a senhora faz o peixe assim? Por que que a senhora corta a cabeça e o rabo? Meu filho, naquela época, as formas eram muito pequenas, não cabia o peixe lá dentro inteiro. Então a gente cortava a cabeça e o rabo. Mas hoje as formas são grandes, vocês podem fazer o peixe inteiro. Então, assim, esse às vezes é um padrão que se a gente não perguntar, se a gente não conhecer, você vai repetindo, 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 e muitas das vezes a gente se boicota, é o que você falou agora, né? Na questão assim, olha, minha família nunca viajou, é uma coisa que às vezes me assombra. Minha família não tem um hábito de viajar em família, em casal, essas coisas, né? Então quando isso chega, eu falo: cara, mas como que eu vou viajar se minha família tem um desejo, alguém gostaria de viajar e não pode, né? E como que eu vou lá toda vez, 2 vezes no ano, né? 3 vezes no ano? Como que o Jonathan tá gastando dinheiro demais, né? Olha as fotinhas ali atrás, né? É um problema. Então, assim, tudo isso são às vezes, aí a gente fala: não, eu não posso ficar, eu não posso ser bem sucedido no trabalho porque o meu pai não foi, né? E aí a gente precisa tomar cuidado.
Eu acho que a questão é fugir desse papel de vítima, né? E tomar aprender a escolher, né, por si só, mas também não querer ser superior a esses pais. A gente precisa fazer melhor, porque a tendência é que as gerações sejam melhores, né? E a gente sempre precisa valorizar essa história, porque ela é a referência que a gente tem para fazer coisas melhores, né? Sim, porque se cada um de nós, né, nos tornarmos melhor que os nossos pais, a gente deixa pessoas melhores para o mundo, né? Não é deixar o mundo melhor, né? Mas é a gente melhor para o mundo, né? Isso. Porque se deixa o mundo melhor para quem não sabe cuidar, imagina o que acontece, né? É igual Não vai deixar herança para resolver. quem não sabe, é igual deixar herança para quem não sabe viver, né, com algo. Vai perder tudo. Vai perder Então, tudo. olhar para esses padrões familiares é importante por quê? Porque na hora que eu vou para a vida, porque a gente sai da família, né? A gente sai, e se a gente observar, né, Jonathan, a família é tão importante que a gente entra no mundo por ela e sai no mundo por ela. Porque depois quem vai Sim. levar lá na última morada vai ser a família, talvez não de origem, mas a família que se formou. Então a É gente uma entra no família. mundo pela família e sai pela família. Então muitas vezes vai se queixar da sua família e a sua família que vai te levar na última morada fica feliz, fala, tá indo embora, mas graças a Deus, né? Descansou. Quem descansou? O morto? Não, nós descansamos dele. Nossa. Então, tipo, a gente observar, a família é importante. E é o nosso círculo, é o nosso grupo, é o nosso coletivo. Agora, eu não preciso, por isso, né, que eu gosto muito daquela fala, né, até na Sagrada Escritura, né, deixará pai e mãe. Cara, isso é ordem natural da vida. É. Vou deixar pai e mãe. E deixar não é fisicamente, né, não é abandonar. Eu estou deixando tudo aquilo que é bom, que serve para vocês, para agora construir a minha própria história. Olha como isso é bonito, né? E Agora requer um exige outras esforço. coisas. E E exige exige outras outras coisas, coisas. maturidade, né? Nossa, eu acho essa passagem é muito bacana porque ela fala de maturidade, fala de compromisso, né? Então é uma questão que a gente precisa às vezes perceber isso, né? E quando eu falo para as pessoas, eu até fiz uma live, o tema da live, o título da live, como decepcionar sua família. Né? Mas eu falei da necessidade, às vezes, de fazer escolhas diferentes. Né? Então, e tá lá no YouTube, se alguém quiser assistir, ainda tá lá salvo. Então, E isso que perceber você isso. falou também é importante, porque a gente tem que saber uma coisa. Eu vou decepcionar os meus pais. Uhum. Porque eu vou fazer aquilo que muitas vezes eles vão olhar e falar, mas isso não é legal para você. Né? Isso não é legal para você. Tudo bem que não seja legal, mas eu vou fazer isso, né? Por mais que você não olhe, não concorde, mas eu vou fazer isso, né? Porque eu preciso fazer. Eu preciso. Às vezes, né, a gente vê hoje o pai ou a mãe que, o meu filho, né, vai sair de casa. Mas você não saiu de casa, criatura? Você não deixou teu pai e tua mãe lá atrás? Não deixou. Então, qual é o problema? Eu também vou deixar. Eu também vou deixar você. Mas o mundo está perigoso. Mas o que mudou lá de trás? O mundo continua perigoso. Só mudou as armas. Só mudou as armas, né? O dinossauro mudou de tamanho, mas tem problema, mas ele continua aí. Agora, se não, o que acontece? Se eu fico nessa dinâmica, se eu não saio de casa, às vezes sair de casa não é realmente fisicamente, só fisicamente, mas também emocionalmente, para que eu construa algo, eu fico preso nessa história. E o que a gente vê hoje, que você talvez veja também, né? Eu estou assim por causa do meu pai. Eu estou assim por causa da minha mãe. Porque lá atrás o meu pai não disse que eu era importante. Caramba, mas tem um monte de gente na tua volta dizendo que é importante, que você é importante. A tua esposa está dizendo para você como você é importante. E aí? Aí eu me comporto como aquela criança buscando ainda necessitada, né? Pelo aquele Uhum. papai, pela aquela mamãe. Embora a gente fala muito desse campo emocional, claro, antigamente não falava tanto. Então a gente fica um pouco também preso nisso, né? Porque meu pai, né? Mas se o teu pai chegou e falou assim, Jonathan, você é importante. Agora não acredito, porque quando eu precisei ele não falou. Pô, cara, vamos resolver isso. Você nunca me deu carinho, agora você tá querendo me dar carinho. Nunca foi pai, nunca foi mãe, agora quer ser pai, agora quer ser mãe. Mas então o que você É, está reivindicando? Se agora não vai suprir mais, não pode reivindicar. Pai de é. cobrar. E é uma coisa que a gente vê muito, né, Xavier? Acho que as pessoas hoje. é, Cara, eu acho que assim. As pessoas hoje estão vivendo, né, e principalmente os homens. Hoje eu estava conversando com uma paciente, né, muitos homens fugindo dessa responsabilidade de serem homens, né? E o que as pessoas confundem muito é que elas acham que a gente precisa ser homens machistas como os outros foram,
né? E não é isso, cara. Mas existe um papel que o homem precisa desenvolver que só o homem pode desenvolver, né? Então, assim, esses padrões culturais, padrões sociais que a gente está vivendo atualmente, cara, é igual você falou, assim, a quantidade de homens banana que existe, né, que tem aí crescido no nosso meio, porque o pai foi bravo demais, porque o pai bateu demais, porque o pai foi ausente, porque falta uma referência. Cara, a gente vai ter aí, daqui a pouco, né, ter que produzir em massa aí, acho que, né, uma fábrica de É. homens aí. E a gente tem que olhar, eu falo por experiência própria, eu fui criado como mulher, né? O papai foi embora cedo, eu tive que ser criado como mulher. E a minha mãe tinha uma fala assim, né? Ela me ensinou desde pequeno lavar, passar, cozinhar, tudo. Porque ela tinha uma frase assim: eu não quero que depois Nora reclame que eu não ensinei, né? E aí o papai sai e entra o filho, né? E aí você vai perdendo as referências. Daí os homens que foram passando pela minha vida, eles foram marcando uma referência negativa. Veja, você já tem uma experiência de um pai. E os outros que vão chegando, que podem servir de uma referência positiva, eles também foram aumentando aquela imagem negativa. Né? Uhum. E hoje, poxa, eu estou com 40 anos. Muitas vezes olham para mim e falam, pô, tem traços dessa situação ainda que me impede, muitas vezes, em algumas circunstâncias, eu agir realmente como um homem adulto. E eu tenho que observar isso, porque faz parte da mudança. Né? Por quê? Porque senão eu começo, né, a ir para uma esfera, ou virar pai demais dentro de uma relação, ou eu viro filho demais dentro de uma relação. Por quê? Porque senão, eu tenho que ser pai de quem? Não é? Do meu filho, dos meus filhos. Tudo bem que eu vou como, né, a esfera do pai protetor, cuidar da esposa, mas não sou o pai. Ou entrar como filho, porque a mamãe lá atrás então foi aquela que fazia tudo, então você vai tomar esse lugar e eu vou agir como pai. Então, para nós como homem também devemos olhar que referência nós temos de homens hoje. Os homens que Exatamente. estão à nossa volta. Será que realmente é uma referência de homem para nós? Aí quando você olha e fala, meu Deus do céu, as mulheres estão sendo mais referência de homem do que os homens para nós como homens. Não é mais ou menos assim? Exatamente. É. Hoje teve um negócio que você falou que eu lembrei que agora, né, que era muito interessante, Xavier. Aquela questão, às vezes, de olhar para o marido. Acho que era para semana que vem, né? Vamos deixar para semana que vem, Não, que mas nós vamos pode, falar pode de pontuar já casais. aqui, que já faz parte do É, contexto também. vamos chamar, assim, semana que vem a gente vai falar sobre os relacionamentos de, Sim, nós é, vamos tacar de nos casais. maridos de Casais e casal. filhos, né? Então, Isso. mas assim, o que é muito interessante? A referência que a gente tem homem e de mulher, às vezes a gente relaciona com o marido e com a mulher e o culpa como se ele fosse o pai e a mãe. Acho que foi mais ou menos isso, né? Tipo assim, estou tentando achar aqui o contexto. Mas às vezes eu me relaciono com esse homem, com essa mulher, esperando que ele me trate como o meu pai deveria ter tratado ou como a minha mãe deveria ter tratado, né? Sim. Dependendo da minha forma de situação, da minha vivência ali com a minha família, de repente eu vou para o relacionamento de que forma? Né? Eu vou querendo que o outro me ame, que o outro faça certas coisas, que não é da relação de casal. Uhum, Mas isso é sutil muitas vezes, né? Ah, mas muito. ele não me ama. Peraí, ele não te ama? Ou será que a forma que você. Que aí tem aquilo que a gente vai falar na semana que vem, claro. Mas como que você se sente amado como mulher? Pelo homem, pelo marido, né? Será que realmente aquilo do marido pode dar? Ou é aquilo que faltou às vezes do pai ou da mãe? Eu nunca tive afeto, eu nunca tive aquela coisa de eu te amo, e de repente eu vou lá para a relação e não tem aquilo. Eu não E vejo ele aquilo vai gerando uma como. frustração. Fico cobrando ele como se fosse o pai, né? E o marido vai cobrando também. Eu lembro de um caso, né? O casal, Nós, né? Eles nós temos casaram. 40 segundos. Tá, eles casaram e na primeira semana do casamento teve uma briga, por quê? Porque o cara veio de uma relação que a mãe colocava comida no prato para todo mundo e a esposa não colocou, já deu briga. Você imagina por aí, Ah, né? beleza. Ó, pessoal, é o seguinte, nós temos 30 segundos aqui, eu quero fazer um Vai lá, convite, Jonathan. agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, que participou, que colocou seus comentários, suas perguntas. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, eu e Xavier voltamos para a gente falar sobre os relacionamentos com o do casal e os filhos, tá? Os desafios desse relacionamento, então não perca, essa live vai ficar salva, comente aí,
E assista, caminhe para as outras pessoas e convide para a semana que vem, ok? Xavier, abraço para você, vai cair aqui. Beleza, tamo junto. Até semana que vem. Ó, o negócio, ó, ficou. O que está acontecendo aqui? Deixa, Aí, deixa gente, ficar, deixa ficar. eu fico, não fala, vamos falar baixo aqui pro Instagram não ouvir. Fala baixo aí com o Instagram. Mas você Mas sabe que tá ó, tendo um buguinho aí que ficou. tá passando um pouquinho às vezes da hora, tá? É normal, faz Aí parte. Que passou. legal. Então, bom, aí ficou uma hora e já tem uma hora. Mas então, despeça aí do pessoal aí para nós encerrar e semana que vem a gente volta. Ok, pessoal, boa noite a vocês. Se tiverem aí algumas dúvidas, algumas perguntas, manda lá pro Jonathan, manda para mim também. A gente vai respondendo. Semana que vem a gente vai pontuar aí a dinâmica da relação de casal. Já pegando pontos também da família de origem aqui, que a gente vira na questão do casal, para a gente também trabalhar isso com vocês. Tá bom? Vai ser Jonathan, top. um abraço, querido. Muito bom Obrigado de vocês. novo aí A pela hora voa, parceria. né, cara? É um assunto tão legal assim e a hora Passa voa, rápido. né? Mas isso é bom. Quero agradecer de novo as pessoas que ficaram aí. E se alguém já quiser, para a próxima sessão, já para a próxima sessão foi boa, para a próxima live, já deixar suas perguntas sobre o relacionamento de casal e de família, quais os desafios de casal e filhos, já manda lá no nosso direct, já deixa registrado sua pergunta que a gente Ó, vai responder todas. O Jonathan não sabe, mas eu já vou falar aqui para vocês. Em breve, nós vamos aqui, eu e o Jonathan, nós vamos lançar aí um treinamento aí para resolver essas pendências aí, questões familiares, como viver bem no ambiente familiar. Tá fechado, combinado. Xavier, grande abraço, até mais, boa noite para você. Boa noite para você também, Jonathan. Tchau, tchau, querido. Abraço, até mais.